Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 10 da classe de jovens do dia 8 de setembro de 2024, Dia Nacional de Missões. Os impérios mundiais e a supremacia do Filho do Homem. Para esta aula, os louvores sugeridos 36, 44 e 51. Na lição de hoje, vamos aqui descobrir, desbravar as visões de Daniel, o que cada uma delas significa. Texto principal. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Daniel capítulo 7, versículo 13. Resumo da lição. Os reinos deste mundo vêm e vão, mas a soberania de Deus é para sempre. É muito importante que nós respeitemos até, né, as autoridades, porque aos Romanos 13 nos diz que não há autoridade que não venha da parte do Senhor. Agora, o que eles fazem com essa autoridade já é uma responsabilidade deles. Lembrando também, se tratando de lei, quando o homem diz uma coisa, a lei do homem diz uma coisa e a lei de Deus diz outra coisa, nós vamos sempre nos basear pelo que a lei de Deus nos orienta a fazer. Na questão de reinos, é importante também que nós venhamos observar que os reinos vão e vêm. Eles sempre passam. Por quê? Porque é um reino humano. Assim como a política muda aqui no Brasil é a cada 4 anos. Então, o que observamos? Observamos que, na verdade, a política, o Estado, o reino humano, eles sempre mudarão. Eles vão e vêm. Mas a soberania de Deus, o reino de Deus, permanecerá para todo sempre. Introdução. Essa visão precede os eventos narrados nos capítulos anteriores do livro e possui um paralelo com o sonho de Nabucodonosor, narrado no capítulo 2, mas com uma riqueza de detalhes que aprofunda a nossa compreensão sobre o desenrolar da história mundial e a suprema soberania divina que permeia todos os eventos. Como eu já havia falado, o governo humano ele é passageiro e, infelizmente, muitas pessoas cristãs se deixam levar por esses reinos. Vamos trazer aqui para nós que de reino nós não entendemos muito no sentido humano da questão, porque nós não somos uma monarquia, nós somos uma democracia. Ou seja, nós somos regidos por um presidente da república e não por um rei ou por uma rainha. Mas aqui o entendimento é o mesmo. Tanto a questão do reino quanto a questão do Estado é a mesma coisa. A diferença é a forma de governo. Mas, de modo geral, tanto o reino quanto o Estado é reinado por um homem ou uma mulher, ou seja, é humano. E essa questão de ser humano, os eventos, o que acontecerão nesses eventos ligados ao reino? Sempre acontecerão erros, situações completamente equivocadas, injustiças, corrupções, entre tantas e tantas outras situações que a Bíblia proíbe, que a Bíblia condena, que não é a vontade de Deus. Mas, mais uma vez, vamos compreender que, de fato, o reino humano é falho e é passageiro. O do Senhor, ele é perfeito, não tem falha e é eterno. A visão dos 4 animais, a ocasião da visão. Essa imagem essa imagem simbólica sugere que eventos poderosos e influentes representados pelos ventos estão prestes a desencadear mudanças significativas e turbulentas na história da humanidade. Bom, dá para perceber que eu tenho um pouco de dificuldade para a leitura. Eu estou com um problema na visão que é só o sangue do cordeiro. Eu vejo as coisas todas embaralhadas, é muito difícil de ler realmente. Apesar da iluminação aqui ser muito boa, ser excelente na verdade, mas eu tenho muita dificuldade de ler recentemente. Como eu acabei de dizer, eu estou com um probleminha na minha vista direita. Portanto, não observe muito por esse lado. Vamos lá. A agitação do mar representa a inquietude das nações da terra. Então, vemos aqui que essa questão dos 4 ventos do céu agitando o mar, o que significa? Significa que a agitação do mar
ela vai deixar as nações inquietas, elas não saberão o que fazer em muitas situações. Eu não sei, é possível que você talvez tenha a oportunidade de ter ido ao mar, né? Muito possível, né? Então você vê que quando o vento vem as ondas, o que acontece? As pessoas, geralmente, as pessoas que não têm, assim como eu, muita habilidade com onda, o que que faz? Foge, né? Foge, vai para a areia, né? Para não tomar aí o famoso caixote, né? Como diz o povo. Na questão aqui, na ocasião da visão, é isso que parece, só que no entendimento aqui, não do mar necessariamente, mas sim o mar simboliza as nações e a agitação desse mar, do vento que vem, é o que? É a questão das nações ficarem inquietas, não saberem para onde o que fazer, para onde correr, porque por causa dos eventos que acontecerão, por causa das situações que acontecerão. Então, aqui cabe muito essa questão cronológica que Daniel vai trazer nesse sentido para nós. Os 4 grandes animais. A simbologia animalesca indica a natureza selvagem dos impérios que batalham em busca de domínio e poder. Esses 4 animais representam os reis da terra. E quais são? O rei da Babilônia, o rei do Medo-Persa, o rei da Grécia e o rei de Roma. Então vemos aqui o leão com asas de águia. Veja que questão bem espantosa, né? Imagina um leão de asa, né? E asa não é qualquer asa, é asa como uma asa de águia. O leão em si, ele já é aterrorizante. Eu já falei aqui algumas vezes, eu sempre falo quando vem a questão de leão, eu tive a oportunidade de ouvir um leão rugir perto de mim. Apesar dele estar numa jaula, eu estava no zoológico, eu sinceramente eu fiquei pedrificado, eu fiquei paralisado, eu não conseguia me mexer. Por quê? Por causa da altura, do bramido do leão. É muito alto, é muito forte, é assombroso, é tenebroso. Então ver ali o leão, mesmo ele na jaula, já mete um certo medo. Agora imagine esse leão com asa, voando. Agora ele não corre, agora ele voa. Olha que situação. Então há aqui uma questão que esse talvez possa simbolizar, talvez o rei aqui da Babilônia, se aqui tudo estiver na ordem, né? O urso, que graças a Deus eu nunca tive a oportunidade de estar perto, também outro ser pavoroso, ele talvez possa, aqui o rei Medo-Persa. O urso, ele é um ser muito assustador. Inclusive muitas pessoas dizem, né, que o urso, o prato preferido dele é o mel, né? O que geralmente assim, os biólogos dizem que isso não é verdade. Eu acho muito interessante. Eu não sei por que vem dessa ideia, né? Os desenhos animados, por exemplo, criam muito aquela situação do urso ir atrás de mel, de colmeia, essas coisas todas. Mas na verdade, segundo os biólogos, ou pelo menos alguns biólogos que eu já ouvi dizer, eles não comem mel, eles gostam mesmo de salmão. Olha que diferença, né? Mas é um ser bem espantoso. De repente, se você quiser ir se ver na frente de um urso para saber como é, pode ir lá para os Estados Unidos, lá no Canadá, naquela parte lá, costuma ter, né? Então você, de repente, vai que você quer ter um abraço de urso, né? Aí você verá o que ele vai fazer, só o sangue do cordeiro. O leopardo com 4 asas, também é outro animal também que mete medo, é o tal do leopardo. Né? O felino, de modo geral, né? Os felinos, grandes felinos, eles costumam nos dar medo, né? A onça, por exemplo, a onça é um dos felinos que eu gosto mais. Eu acho a onça muito interessante. Apesar de todos os felinos grandes, né? Até os pequenos também, mas eu prefiro sempre os felinos maiores, né? O tigre, que inclusive é o maior felino de todos, né? O leão, que é como o rei da selva, né? Para nós também tem a simbologia do leão da tribo de Judá, que no caso é Cristo. Então veja que o guepardo, ou melhor, o leopardo, ele também tem 4 asas. O leopardo me parece que ele é o felino que tem a maior velocidade que tem, né? Ou é o guepardo? Agora eu fiquei na dúvida, mas eu vou deixar aqui na descrição certinho qual é deles que é o mais rápido. E o quarto animal, terrível e espantoso, que aqui parece não mencionar muito bem qual é. Então veja que aqui nós temos o rei da Babilônia, o rei do Medo-Persa, o rei da Grécia e o rei de Roma. Então o que estava acontecendo? Ele estava profetizando, né, que é a questão do período do Império Babilônio. Daniel anteviu a sua queda e os governantes seguintes. Então certamente isso aqui está na ordem, né? O rei da Babilônia, ele cai e depois vem o seguinte, né, que é o Medo-Persa, depois o da Grécia e depois o romano. O espanto de Daniel.
A visão era tão impressionante que deixou Daniel perplexo. Apesar de ser um homem sábio e experiente, aquela revelação era profunda e impactante para ele. Não importa o quanto tenhamos caminhado na vida cristã, Deus sempre nos surpreende. Por mais tempos, anos que você possa estar na presença do Senhor, você certamente verá coisas extraordinárias. Mas isso não quer dizer que você viu tudo. Até na questão bíblica, por exemplo, vemos que Israel passou por tantas situações, Deus livrou de tantas situações, tantas circunstâncias, guerras, abriu o mar vermelho e lançou maná do céu e tantas outras coisas, e o Senhor até hoje continua nos surpreendendo. Então é importante observar que o nosso Deus é um Deus do novo, é o Deus que nos surpreende. Quantas vezes você talvez tenha notado pessoas que você observou e não tem jeito? Eu me lembro que na minha igreja tinha uma menina, uma garotinha, eu cheguei a pegar ela no braço umas vezes, no colo, e tinha muito carinho pelaquela menina, pelaquela criança. E alguns tempos depois, talvez um mês, talvez alguns meses, não lembro bem, o que aconteceu? Essa criança estava no colo de uma pessoa, e essa pessoa, por uma situação alheia, acabou deixando essa criança cair no chão. Essa criança bateu com a cabeça, olha que situação, e foi hospitalizada. E a junta médica, vendo ali a circunstância daquela criança, depois que viu, fez todos os exames, tudo que foi tipo de coisa, tiveram até que abrir o crânio da menina para ver, e foi isso numa criança de mais ou menos 1 ano, 2 anos no máximo. E ali o que aconteceu? O grande foi ali o pensamento das pessoas. O que vai acontecer? E a junta médica disse o seguinte, olha, chegou para a mãe e disse o seguinte, olha, nós não temos como fazer com que a sua filha volte perfeitamente. Nós vamos fazer tudo, nós temos todos os esforços estão aqui, a medicina está toda aqui, nós estamos dando o maior atendimento à sua filha, mas o máximo que a gente pode garantir para você é que talvez daqui a alguns meses ela consiga abrir os olhos. Foi o que a junta médica disse para aquela mãe, que no caso era uma irmã lá da minha igreja. E essa irmã começou a orar, buscar o Senhor, é uma irmã de muita fé. Hoje ela não está mais conosco, ela está em outro campo, com outro campo esse que é co-irmão nosso. E ela começou a buscar ao Senhor, e o que aconteceu? Em 8 dias aquela criança já estava em casa e a junta médica não sabia o que fazia. Como é que é possível? Por quê? Porque é um Deus que surpreende. Ainda que a morte esteja por perto, ainda que não haja mais circunstâncias para a medicina, o Senhor vem e desengana a medicina. Por quê? Porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele sabe de todas as coisas, Ele é todo poderoso, não há nada que possa deter a Deus, não há nada impossível para o Senhor. Então veja que nós nunca seremos totalmente surpreendidos por Deus. Por quê? Porque Deus sempre virá nos surpreender de novo, sempre será uma coisa nova. Então Daniel, apesar de ser um homem de Deus, um jovem de Deus, ele tinha uma comunhão muito profunda com Deus, a ponto de Ezequiel dizer que ele por sua própria justiça se salvaria, Ezequiel 14:14, mas ainda assim ele se viu naquela circunstância, naquela condição de estar surpreendido. Então nós sempre seremos surpreendidos pelo Senhor. Seremos surpreendidos hoje e amanhã. O Senhor sempre irá nos surpreender. Mas o anjo do Senhor estava lá para dar entendimento a Daniel, explicando o sentido daquele sonho, né? Então o Senhor, Ele nos dá muitas vezes, né, algumas circunstâncias bem complexas, mas também Ele nos dá a interpretação. Não sei se você já passou por isso, de ter um sonho espiritual bem complexo e Deus te dá a interpretação. A interpretação do sonho, os reinos deste mundo, o Império Babilônico. O leão, animal feroz e régio, corresponde à cabeça de ouro. E em Jeremias 47 e 50, 17, melhor na verdade acho que é Jeremias 4, 7 e 50, 17. Nabucodonosor é comparado a um leão. A menção de que lhe foi dado um coração de homem alude à sua restauração após ter vivido entre os animais. Verdadeiramente o leão, ele é um animal extremamente feroz. E parece que a leoa é pior, né? Então o leão, ele é bem feroz. Então ele corresponde à cabeça de ouro, o que dá a ideia de um reino feroz, um reino cruel, um reino perverso, talvez até mesmo um matador, se for o caso, né?
de uma certa forma, ou que tenha o seu reino como uma presa. O que dá mais ou menos a ideia hoje, se a gente for comparar, Vladimir Putin, por exemplo, lá na Rússia, ele quer dominar os outros países que faziam parte, né, os países que faziam parte da antiga União Soviética, para assim com as suas presas, né, dominar esses países. Talvez seja uma questão assim, não estou dizendo aqui que a Babilônia é a Rússia hoje, eu estou dizendo só para a gente ter uma noção, para a gente ter um norte, ter uma direção. O Império Medo-Persa, o urso que levantou de um lado é retratado como um peito e braços de prata da estátua, correspondendo ao Império Medo-Persa. A este animal as pessoas diziam: levanta-te, devora muita carne. A questão é interessante, que veja que as 3 costelas entre os dentes seriam potências conquistadas pelo Império, que seriam a Babilônia, a Lídia e Egito. Império Grego. O leopardo com asas correlacionava-se com o ventre e os quadris de bronze. As características deste animal apresentam adequadamente o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, que conquistou uma nação após a outra com extrema velocidade. Então, possivelmente o leopardo deve ser realmente o felino mais rápido, né? Se bem que eu ainda acho que é o guepardo, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui na descrição. A velocidade. Hoje, a Rússia, por exemplo, que só para a gente tomar mais a questão da Rússia, você vê que a Rússia está em guerra com a Ucrânia desde 2022, né? A guerra começou no dia 24 de fevereiro de 2022 e permanece. Ou seja, a Rússia não consegue conquistar a Ucrânia. Apesar da Ucrânia ser o maior país da Europa, vê que a Rússia é o maior país do mundo e tem armamento. Apesar que eu já falei que em outras oportunidades, é bom deixar claro, o que a Rússia tem de armamento hoje é só propaganda. Os armamentos da Rússia são extremamente obsoletos, ultrapassados, de 1990, 1980, 2000, então são extremamente ultrapassados. Inclusive a maior parte dele ainda é da extinta União Soviética. Então só para você ter uma ideia. Então como é que se vai conseguir conquistar outros reinos com tanta velocidade? Hoje, a principal arma para quem quer dominar um outro reino, um outro estado, é a informação, é a economia. Porque com armas, com guerra, o que acontecerá? Veja, por exemplo, a Rússia. A Rússia entrou com uma guerra contra a Ucrânia e o que aconteceu com ela? Sanções. Ou seja, países deixam de vender para ela, deixam de fazer negócios com ela, o que é um tipo de sanção, um tipo de castigo que as outras nações fazem contra a Rússia. E a Rússia não consegue, com todo esse armamento que ela diz que tem, ela não consegue conquistar a Ucrânia. Como seria isso mais eficaz? De uma forma de mexer com a economia. Se Vladimir Putin, que atualmente é o homem mais rico do mundo, se ele tivesse aquela questão de ter informações, questões diplomáticas, ele até conseguiria de uma forma amigável conquistar a Ucrânia, colocaria a Ucrânia debaixo do governo da Rússia. Então, veja que aqui na questão do Império Grego, eles faziam exatamente isso. Eles viam com muita velocidade. É muito provável que naquela época era até uma questão de guerra, né? Por quê? Porque geralmente para aquela época, é diferente de hoje, né? Hoje o mundo inteiro está bem armado, mas naquela época eram algumas situações, algumas regiões, ou talvez estados que tivessem algum exército forte. Mas, de modo geral, essa questão da Grécia também tinham, né? O Império Grego tinha lá os seus armamentos, então pode ser que um ou outro eles tenham conquistado até com uma certa violência, mas de modo geral era com velocidade, porque eles chegavam, conquistavam o terreno, né? O estado, o lugar, o reino, né? O outro reino, seja lá de que forma for, mas era muito rápido. Por isso que é possível, por isso que Alexandre era chamado de Alexandre o Grande. Império Romano. A descrição do verso 7 diz que o urso fazia seus inimigos em pedaços. A primeira coisa que fazia o Império Romano após conquistar uma nação era dividir suas terras em regiões, tetrarquias, províncias e distritos.
Roma se destacou como o império mais impactante na história da humanidade. Então veja que aqui temos aqui uma questão diferente. O urso já fazia inimigos em pedaços. Aqui não é tanta questão também da violência propriamente dita, mas era mais uma questão de separação, de dividir o Estado. O como seria? Imagina, por exemplo, que o Brasil aqui é um grande território, né? É o quinto maior país do mundo. Se fôssemos conquistados, o que eles faziam? Eles pegavam o país e começavam a dividir eles em regiões. Para que isso? Isso enfraquece o país. Enfraquece. Imagina, por exemplo, na sua cidade. Se alguém chegar aí, por exemplo, e colocar uma questão de divisão, você não vai para lá e aquele que está do lado de lá não vem para cá, a gente perde força. Era mais ou menos essa a dinâmica. Ele dividia o reino. E Jesus até chegou a falar, né, que o reino dividido não pode se levantar, não pode vencer, porque o reino, quando está dividido, apesar que ele fala até numa questão até do adversário, né? Mas de forma geral, todo reino, todo exército que está dividido, ele não consegue vencer, ele não consegue ir à frente. Por quê? Porque ele perde muita força. Né? Então, imagina, por exemplo, que vou colocar aqui uma questão simples. Imagina que na tua cidade tenha 50 soldados. Então agora vamos dividir. Vamos dividir em 5 partes, então cada lugar só pode ter 10 soldados. Então o que acontece? Aqueles soldados que estão numa parte não pode ir para outra parte. Então numa questão de guerra, eles ficam enfraquecidos, porque outra hora eram 50, agora são apenas 10. Então essa é a dinâmica aqui do Império Romano. E a questão também da imensa corrupção que existia também contribuía muito para até o crescimento repentino do reino, mas também a sua decadência. Por que isso acontece? Quando um país, né, falando de corrupção, o Brasil é bom, né? O país mais corrupto do mundo é a Somália, né? Mas o Brasil também é muito corrupto. Quando vemos partidos políticos, por exemplo, que entram em questão de corrupção, e eu até acredito que todos os partidos têm corrupção, não acredito que haja alguém que seja isento, algum político isento, eu não acredito muito, mas de qualquer forma, quando um político ele arma alianças com outros políticos e tem ali que dar uma corrupção, um dinheiro, uma propina para alguém, para aquele político, o que acontece? O reino dele ele é enfraquecido. Por quê? Porque como ele agiu com corrupção, ele acaba ficando na mão daquela outra pessoa. Então, se aquela outra pessoa, amanhã ou depois, quiser ir contra ele, ele vai ficar enfraquecido. Por quê? Porque aquela pessoa terá provas de que ele foi corrompido. Não, olha, fulano de tal me corrompeu, tá aqui, olha, ele me pagou propina para fazer isso, para fazer aquilo. Então, ele acaba enfraquecendo. Então, o que agora pode crescer muito, porque tem mais um a favor, tem mais 10 a favor, de repente pode não ter nenhum. Então, isso enfraquece. Então, a corrupção, ela não é uma medida certa de fazer crescer o reino em nem coisa nenhuma. A corrupção, ela não é algo da parte do Senhor, e a corrupção faz sempre que, ainda que um reino, um estado, um político cresça hoje, ele certamente cairá amanhã. O anticristo. Na escatologia pentecostal, a interpretação é que a pequena ponta representa o anticristo, que surgirá no final dos tempos e fará guerra aos santos. Esse é o homem do pecado, o filho da perdição. É um agente de Satanás. Ele será, né, uma pessoa, um agente direto de Satanás. Ele será o braço direito de Satanás, vamos assim dizer. Então o anticristo, ele virá ao mundo, ele irá contra Israel, vai fazer aliança com Israel. Veremos que nessa lição nos fala que ele fará aliança com Israel, mas não vai cumprir o acordo com Israel. Então o anticristo ele vem para destruir, ele vem acabar com tudo aquilo que se diz Jesus, se diz Cristo, se diz que é de Deus, ele quer destruir. Mas ele será destruído com a glória da volta de Jesus, com a sua igreja e os seus anjos e o sopro da boca de Cristo. O reino de Deus e o seu julgamento. O juízo divino. O tribunal divino, apresentado no 7º capítulo de Daniel, revela que Deus julgará a pequena ponta.
e proferirá o veredito final contra o quarto animal, que representa Roma. Este é o ponto culminante da visão de Daniel, onde o Altíssimo avalia e julga as más ações, a crueldade e a maldade das nações deste mundo. O mundo está completamente perdido. A Bíblia diz lá em 1 João 5,19, que sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o mundo está no maligno, o mundo está perdido no maligno. É interessante que quando algo se opõe a Deus, é uma questão aqui bastante interessante, só para a gente ter uma noção. Se você perguntar para qualquer pessoa, no Brasil e no mundo, qual ela prefere, Deus ou o diabo, a maioria esmagadora, ou talvez até todos, vão dizer que prefere Deus. Mas se você colocar uma questão diferente do diabo, ao invés de colocar Deus contra o diabo, colocar Deus contra o dinheiro, por exemplo, o que você prefere? Muito dinheiro ou o Senhor? A boa parte vai preferir o dinheiro, ou até o poder. Por quê? Porque nós, o ser humano em geral, não estou falando aí você, de qualquer forma nós vamos escolher o Senhor, mas de modo geral, o ser humano, ele tende a entender o que é certo e o que é errado. E ele sabe que o diabo, ele é adversário. Ele é o nosso adversário, é o adversário de Deus. Então, quando se coloca o diabo em oposição a Deus, as pessoas, de modo geral, vão escolher a Deus. Mas tem outro ponto importante. Apesar dessas pessoas quererem a Deus, escolherem a Deus, nunca fazem a vontade de Deus. Só falam na teoria. Por quê? Porque, de forma direta, as pessoas têm uma dificuldade de compreender que esse Deus de amor também requer de nós santidade. Por quê? Porque antes de Deus ser amor, ele é santo. Antes dele ser justo, ele é santo. Então a santidade do Senhor, ela vem em primeiro lugar. Pode parecer estranho, mas é verdade. Então, vou te dar um exemplo prático. Por mais que Deus ame um homem ou uma mulher, por mais que Deus ame a raça humana, o pecado dessa pessoa, dessa raça humana, ofende a santidade de Deus. E o que acontece? Essa pessoa parte para a eternidade sem Deus. O Senhor, apesar do amor que ele tem ao mundo, como diz João 3,16, apesar dele ter um amor imensurável pelo homem, pela raça humana, Deus não passará por cima da sua santidade para que todas as pessoas vão para o céu, para que todas as pessoas que cometem impiedade, crueldade e outros tantos tipos de males vá para o céu. Deus não permite isso. Por quê? Porque antes dele ser amor, ele é santo. Então as pessoas tendem sempre para as coisas que são profanas, para as coisas que não são santas. Até nós que somos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, quantas vezes nós deixamos, por exemplo, de ir à igreja? Não, hoje eu não vou à igreja, não. Hoje eu vou fazer, aí tu vai fazer uma outra coisa que você sabe que no fundo não é a vontade de Deus. Você sabe que você está indo por um caminho que não é a vontade de Deus. De repente você vai namorar até mais tarde, não vou ficar com a minha namorada, vou ficar com o meu namorado, meu noivo, minha noiva, depois no domingo que vem eu vou para a igreja de novo. Até às vezes nós somos tentados a esse tipo de coisa. Imagine um mundo que já está no maligno. Então as pessoas se esquecem de quê? De que Deus entrará com juízo, que ele vai julgar as ações, a crueldade e a maldade das nações deste mundo, como já nos diz Obadias, versículo 15, que o dia do Senhor está próximo para todas as nações, e assim como tu fizeste, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Gálatas 6, 7, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, também lhe colherá. Então, Deus irá julgar todas as nações. A vinda do Filho do Homem. A pedra que esmaga a estátua e cresce para encher a terra é comparável à ascensão de Jesus Cristo como o Messias e a promessa de que seu reino se estabelecerá para sempre. Isso significa que os poderes terrenos e humanos são temporários, mas o reino de Deus é eterno e preencherá todo o espaço. Ou seja, essa pedra, que podemos dizer a pedra angular, que é Cristo Jesus, rocha, vem derrubará a estátua, e vai preencher todo o espaço. O que é isso? Que o reino do Senhor, o reino de Cristo, destruirá, acabará com todos os reinos humanos e
prevalecerá para todo sempre. Ele reinará para todo sempre. É um reino que jamais terá um final. A grande tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo fará acordo com Israel, mas não o cumprirá. Este é o período de grande poder e influência política desse líder mundial sobre o mundo e os judeus. Mas o Messias o dominará e quebrará o seu reino de mentira. O anticristo será condenado e a plenitude do reino de Deus será estabelecida para sempre. Como já havia falado, o anticristo ele fará um acordo com Israel nos 3 anos e meio, primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. A grande tribulação terá 7 anos de duração e os 3 anos e meio, a metade, ele irá ali fazer um acordo com Israel, ele vai enganar Israel e os povos de Israel irão perceber no final de 3 anos e meio que aquele não é o Cristo, ele é o anticristo. Aí vai lutar contra o anticristo, né, que serão 144 mil judeus que sairão espalhando o evangelho, né, pregando o evangelho. E é interessante que o anticristo ele será completamente destruído. É interessante também notarmos, né, entendermos esse ponto, que é um ponto que muitas vezes as pessoas complicam, mas é algo fácil de compreender. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós subiremos com ele para os céus de glória. E aqui estará acontecendo a grande tribulação. No final de 7 anos, que o anticristo estará querer destruir e acabar com Israel, Jesus voltará com os anjos e a igreja que ele arrebatou para acabar com o anticristo. Ou seja, nós estaremos lá, nós estaremos presentes quando Jesus destruir o anticristo com um sopro. Ele vai só soprar e ele vai se acabar. Então, o anticristo ele será um poder mundial, ele terá muito poder, ele entenderá de política, de tudo que é economia, militar, ele entenderá de absolutamente tudo. Ele será aquele que vai dar uma certa paz falsa, né? Uma falsa paz no mundo. Então as pessoas realmente vão entender, vão compreender que ele é o Cristo, que ele é o grande líder. Mas depois de 3 anos e meio eles vão ver que eles foram enganados. Aí acontecerá aí a questão da grande guerra, né, entre o anticristo e Israel. Conclusão. Essas visões revelam a promessa de que, apesar dos impérios e das forças poderosas que governam o mundo, o Senhor Deus continua no controle e ao final estabelecerá seu reino eterno de justiça e paz. Então, nós teremos um reino com o Senhor. De quê? De paz e justiça. Reinará a paz plena, a paz absoluta, né? A paz que vem de Jesus. Né? O mundo não precisa de paz, o mundo precisa do príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Então nós temos essa paz, é por isso que muitas vezes as coisas acontecem no mundo afora, mas o cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele continua em paz. Não é que ele está indiferente às questões do mundo, mas é que no seu coração tem paz. Por quê? Porque ele sabe que essas coisas acontecerão. Ele sabe porque com as questões que realmente a Bíblia nos garante que acontecerão. Então nós temos aquela tranquilidade que o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então aqui será implantado o reino do Senhor, que é o reino de justiça e paz. E nós teremos, claro, a presença do Senhor para toda a eternidade. Hora da revisão. Número 1. No primeiro ano do reinado de Belsazar. Número 2. O leão com asas de águia, versículo 4. O urso, versículo 5. O leopardo com 4 asas, versículo 6. E o quarto animal terrível e espantoso, versículo 7. Número 3. O império Medo-Persa. Número 4. Esse foi número 3, né? O império Medo-Persa. Número 4. A interpretação é que a pequena porta representa o anticristo, que surgirá no final dos tempos e fará guerra aos santos. Daniel 7:21. Esse é o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Número 5. Esse período equivale a 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.266 dias. Ou melhor, 1.260 dias. Daniel capítulo 12, versículo 7, Daniel capítulo 9, versículo 27, Apocalipse capítulo 12, versículo 14, Apocalipse capítulo 7,
versículo 14. Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você aproveite a sua vida aí para fazer missões, levando a palavra do Senhor, né? Sabendo que Jesus, ele é um rei que será para todo o sempre, né? E que nós veremos, claro, o reino do Messias, que será o único e eterno. Nós temos o privilégio de sermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E nós devemos levar essa palavra do Evangelho, né? A mensagem de amor, uma mensagem de vida eterna para todas aquelas pessoas próximas de nós, para que assim aumente o reino que será implantado aqui na Terra. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!